retrato atual do teatro de guerra ucraniano evidencia os desafios da guerra de atrito para ambos os lados. São mais de 1.000 quilômetros de trincheiras e batalhas posicionais que os dois exércitos precisam manter firmemente 24 horas por dia, há quase perto de se completar 1000 dias de guerra. Neste episódio, apresentaremos um panorama detalhado sobre os desdobramentos mais recentes do conflito ucraniano, destacando a intensa disputa militar tanto no leste da Ucrânia quanto em áreas estratégicas da Rússia. Em meio às ofensivas e contraofensivas, daremos ênfase às dificuldades enfrentadas pela população civil, como no caso dos sobreviventes encontrados nas ruínas de Vuhledar pelas tropas de Moscou. Também abordaremos a destruição de um dos raros drones russos S-70, os ataques ucranianos na retaguarda russa e muito mais. Fique conosco até o final e vamos juntos ver a história humana da guerra sendo escrita. Взводно-опорный пункт. Прицел 310, 310. Уровень 2993. 0247. Навестись, зарядить, доложить. Готово! Выстрел! O russo planeja destinar 90 bilhões de rublos para pagamentos únicos a novos recrutas militares entre 2025 e 2027, visando sustentar os esforços de mobilização para a guerra na Ucrânia. Atualmente, o governo federal oferece 400 mil rublos por contrato militar, com incentivos adicionais de governos regionais, sugerindo que o Kremlin espera recrutar 225 mil novos homens para nova safra de soldados. Apesar do aumento recente dos incentivos financeiros, há preocupação de que os resultados de recrutamento estejam diminuindo e há limites para a quantidade de recrutas que podem ser gerados, mesmo com maiores pagamentos. Vladimir Putin mantém a estratégia de evitar outra mobilização parcial impopular, mas a opção de convocá-la permanece caso a situação se agrave. Entretanto, a insistência em manter a intensidade das operações na Ucrânia indica uma postura estratégica rígida, mesmo diante de dificuldades no recrutamento. No lado ucraniano, as autoridades de Kiev continuam a divulgar estatísticas sobre crimes de guerra das tropas de Moscou, destacando a extensão das violações cometidas. Segundo relatórios, desde o início da invasão, 93 prisioneiros de guerra ucranianos foram neutralizados pelas forças russas, com 80% desses casos ocorrendo somente no ano de 2024. Segundo o relator responsável por documentar as ocorrências, esses crimes são sistêmicos e tolerados por autoridades russas, incluindo figuras de alto escalão como Dmitry Medvedev. Além disso, pelo menos 177 funcionários e civis ucranianos morreram em cativeiro russo, embora o número real possa ser maior devido à falta de supervisão internacional. Cerca de 3.600 prisioneiros foram devolvidos através de trocas, mas milhares permanecem em cativeiro. O caso mais grave de crime de guerra registrado no campo de batalha envolveu a neutralização de 16 prisioneiros de guerra ucranianos já rendidos perto de Pokrovsk. Drones ucranianos da SBU, juntamente com outras forças de defesa, atacaram o aeródromo militar de Borisogledsk, na região de Voronezh, na Rússia, durante a noite de 3 para 4 de outubro. O alvo incluía armazéns de mísseis antiaéreos, estacionamentos de aeronaves Su-35 e Su-34 e instalações de armazenamento de combustível. Os russos relataram atividades da defesa aérea, voos de drones e explosões na área, porém não relataram sobre os danos.
No entanto, imagens de satélite registraram 4 focos de incêndio no local, indicando danos na infraestrutura do aeródromo. Ainda em 4 de outubro, um grave incêndio atingiu a região de Perm, na base de armazenamento de petróleo, após um ataque ucraniano com drones kamikaze na região russa de Voronezh. Os russos não divulgaram relatórios sobre os danos à base. Вот он прямо надо мной пролетает, урод. Прямо в нефтебазу летит. Вот это вот дела. Пока я в атмосфере, словно пепел сгораю. Ты тянешь меня в ад, а я тебя маню раем. Вот, видишь небо и... Ох, и... As forças ucranianas continuaram os ataques terrestres no Rayon de Glushkovsky, Oblast de Kursk, em 5 de outubro, sem avanços confirmados. Os ataques foram realizados em áreas próximas a Glushkovo, incluindo Veseloye, Novi Put e Medvezhye, onde a Rússia afirma ter recapturado Medvezhye, embora isso ainda não tenha sido confirmado. As forças russas, incluindo elementos da 83ª Brigada Aerotransportada e da 106ª Divisão, estão operando na área. Além disso, as forças russas fizeram avanços no saliente ucraniano no Oblast de Kursk, especialmente próximo a Obuchovka, onde enfrentaram ataques ucranianos, mas conseguiram progredir e reconquistaram alguns metros do território russo. Em todo o teatro de guerra no leste ucraniano, que abrange os mais de 1.000 quilômetros de trincheiras, os combates posicionais na linha de frente continuaram, e nenhum dos lados conseguiu reivindicar avanços significativos entre os dias 4 e 5 de outubro. Ou seja, o fronte estagnou nesses dias, mas os combates não pararam. Орудие! Na direção de Kharkiv, uma brigada ucraniana operando no norte do Oblast de Kharkiv relatou que as forças russas usaram um agente químico não especificado contra o avanço das forças ucranianas em uma área não especificada nos primeiros dias de outubro. No teatro de Donetsk, a maior movimentação na linha de frente ocorreu em Toretsk, onde os russos fizeram avanços concretos em direção ao centro das ruínas da cidade. Os russos também fizeram avanços confirmados na direção de Pokrovsk, apreendendo Zelany Druhe, sudeste de Pokrovsk, embora ainda não tenha sido observado evidências visuais que confirmem essa afirmação. O Estado-Maior ucraniano informou em 5 de outubro que os militares ucranianos realizaram recentemente ataques com mísseis Storm Shadow em 3 postos de comando militar russos envolvidos na ofensiva em direção a Pokrovsk, mas não houve relatórios sobre os danos de nenhum dos lados. As forças russas avançaram recentemente a sudoeste da cidade de Donetsk em um ataque mecanizado do tamanho de uma companhia, chegando ao norte de Kostiantynivka e à periferia sul de Katerinivka. A brigada ucraniana relatou ter destruído um tanque e 5 veículos blindados durante o ataque russo. Militares russos afirmaram que as forças russas avançaram ainda mais em Katerinivka e na direção de Bohoyavlenka, mas não há confirmação visual independente desses avanços.
As forças russas também visam capturar Ilyinka antes do início das condições climáticas adversas do outono. Na recentemente conquistada cidade ucraniana de Vuhledar, em Donetsk, após meses de bombardeios intensos e uma batalha feroz para ser conquistada, os russos relataram que após o recuo das tropas ucranianas e avanço russo pela cidade, em seu patrulhamento inicial casa a casa em Vuhledar, encontraram cerca de 116 civis sobrevivendo nas ruínas da cidade. Imagens mostram soldados russos distribuindo alimentos e conversando com os civis entre os dias 4 e 5 de outubro. Еще подождем. Уже почти, конечно. Потом потихонечку, у кого-то есть родственники в России, кто-то туда поедет, кто-то здесь. Мы также понимаем, что у многих родственники там находятся Да. в Украине. Por fim, em 5 de outubro, surgiram imagens mostrando supostamente os destroços de um drone russo de reconhecimento e ataque S-70, conhecido como Hunter. Ao que tudo indica, foi a primeira perda deste drone na guerra da Ucrânia, dos quais a Rússia produziu apenas 2 exemplares aptos para o combate. Relatos apontam que o drone estava sendo testado em combate real, quando apresentou anomalias em seu sistema e precisou ser neutralizado por um caça de combate russo que seguia em sua companhia, monitorando a missão. Na oportunidade, gostaríamos de enviar uma mensagem aos aliados do Boletim de Guerra. Como agentes da informação, estamos profundamente comprometidos em transmitir os fatos, sempre nos apegando à imparcialidade da notícia. Amamos o que fazemos e queremos evoluir nessa jornada. Entretanto, sabemos que parte do nosso trabalho envolve dar luz a imagens que poucos canais desejam mostrar. Um dos preços que pagamos por essa honestidade e trazer imagens sensíveis sobre os conflitos é termos o alcance dos nossos vídeos reduzidos, o que, consequentemente, diminui nossa receita financeira. Então, se você aprecia o nosso conteúdo e sente no coração que pode fortalecer o nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube para ajudar o Boletim de Guerra com um valor simbólico. Dessa forma, você demonstra para o YouTube que apoia o nosso trabalho e nos fortalece financeiramente para continuarmos comprometidos com a cobertura dos conflitos mundiais. E sendo bem sinceros, não há tantos benefícios em ser um dos nossos membros. Ainda estamos desenvolvendo nossa estrutura. Mas, a princípio, nossos membros têm acesso antecipado aos conteúdos e ao nosso arquivo de guerra. E é basicamente isso. É sobre você sentir que pode nos apoiar financeiramente para continuarmos nosso trabalho. Caso contrário, seu engajamento já é mais do que suficiente. Então deixe uma curtida, fortaleça com um comentário, compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, que dessa forma vocês ajudam imensamente o Boletim de Guerra a ser um canal gigante no futuro. Vida longa a todos nós!